O que é uma quimioterapia, como ela funciona e quando que ela é indicada para cada tipo de paciente? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. Meu nome é Rodrigo Fogassi, eu sou médico oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein e vamos falar hoje a respeito da quimioterapia, o que ela é, como ela funciona. Mas antes, vamos voltar lá no início. Como que a quimioterapia, na verdade, ela foi descoberta? Como que alguém conseguiu chegar à conclusão de que um remédio podia barrar o crescimento do câncer? Isso daí, na verdade, começou através de um acidente. Muitas coisas na medicina, essa também foi uma descoberta acidental. Mais ou menos na década de 40, na Segunda Guerra Mundial, alguns soldados norte-americanos eles foram expostos a um produto químico que era usado na guerra, uma guerra química que era o gás mostarda. Essas pessoas, esses pacientes, esses soldados acabaram indo parar no hospital por conta do mal-estar, dos efeitos que essa exposição ao gás mostarda apresentava. E lá os médicos perceberam que as células de defesa desses soldados caíam muito, os leucócitos, que são os glóbulos brancos. E aí eles pensaram, pois bem, se as células que se replicam muito rapidamente, que são os glóbulos brancos, que são as células de defesa, elas caem, será que se a gente utilizar esse gás mostarda, esse princípio de remédio em pacientes com tumores, isso aí será que também dá certo ou não? E foi exatamente isso que aconteceu. Foram várias tentativas de expor as pessoas com tumores a esse produto químico, a esse tipo de produto químico que impedia o desenvolvimento das células. Realmente se mostrou que você impedir a célula de se dividir, isso aí tem um efeito benéfico no tratamento do câncer. Então, aqui a gente já tem uma grande lição do que é a quimioterapia. A quimioterapia, ela age exatamente no foco do câncer. Se a gente for imaginar como que o câncer se desenvolve, o câncer ele é uma doença basicamente celular. Então, são as próprias células do paciente que entram como se fosse num curto-circuito e elas começam a se replicar com muita velocidade, muita velocidade. Essa replicação, ela está lá dentro, no DNA da célula. Quando o nosso DNA ele se divide para gerar outra célula, é exatamente aí que a quimioterapia entra. Ela impede que a célula se divida, que o DNA da célula se divida. A célula não conseguindo se dividir, ela acaba morrendo. As células elas têm mecanismos próprios para que se algo der errado, ela não vá para frente, ela se suicide, que é o que a gente chama de apoptose. Então, pois bem, a quimioterapia ela se baseia nisso, interromper a divisão celular, levando a célula à morte. Esse é o princípio exato do câncer. O câncer ele é uma divisão celular desenfreada, acelerada, jogando metástases para todos os lados e invadindo os órgãos próximos. Então daí já vem uma dúvida, uma pergunta. Será que eu uso a quimioterapia para todos os tipos de câncer? A resposta é não. Se a gente imaginar que o princípio da quimioterapia é impedir a divisão celular que está acelerada, se o câncer não tiver essa característica, a quimioterapia não vai funcionar. A gente tem casos de doenças que são cânceres, mas que a gente dá a quimioterapia e o câncer não responde. Isso por quê? Quando a gente olha o câncer no nível do microscópio, a gente tem que ver a quantidade de células que estão se dividindo. Existe até um nome para isso, que é o Ki67. Quando a gente analisa esse Ki67, quanto mais alto é o Ki67, ou seja, quanto mais rápida está acontecendo a divisão das células, mais potencial a quimioterapia vai agir. Isso porque ela age, como eu disse, diretamente na divisão celular. Quando o tumor ele tem uma divisão celular muito lenta, a quimioterapia muitas vezes não é tão ativa contra esses tumores. Então, aqui é um paradoxo que a gente tem na oncologia. Tumores que se dividem mais rápidos respondem mais ao tratamento, mas eles são mais agressivos. Tumores que se dividem mais vagarosamente, eles respondem menos à quimioterapia, mas eles são menos agressivos. Esse é um dos princípios que a gente usa no tratamento do câncer. E pensando nos efeitos colaterais da quimioterapia,
Basicamente, as células do nosso corpo que têm alta divisão celular, elas também sofrem o efeito da quimioterapia, porque a quimioterapia ela não é um tratamento focal diretamente nas células do câncer. Quando ela entra na veia, ela atua no corpo como um todo. Então, células saudáveis, por exemplo, células do sangue, como eu dei o exemplo dos soldados na Segunda Guerra Mundial, que se dividem, as células se dividem de maneira muito rápida, essas células têm uma suscetibilidade muito alta a ter efeitos colaterais por causa da quimioterapia. As células do intestino, a camada que recobre o intestino, se dividem muito rápido, também sofrem efeitos da quimioterapia. As células da nossa mucosa muitas vezes também pode acontecer. E as células do couro cabeludo. Couro cabeludo, células se replicam muito rapidamente e é por isso que ocorre a queda do cabelo quando a pessoa está fazendo quimioterapia. E se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, deixa um like aqui ou compartilhe ele com alguém que você conheça que pode se beneficiar com essas informações. Mas nem todas as quimioterapias elas têm queda de cabelo. Então lembrando que algumas quimioterapias elas atuam em níveis diferentes da divisão celular. Aí já é um termo um pouco mais moderno, já é um termo um pouco mais avançado, mas lembrando que nem todas as quimioterapias elas apresentam queda de cabelo, nem todas as quimioterapias apresentam náusea e vômito, nem todas apresentam outros efeitos colaterais. As quimioterapias e o tratamento do câncer como um todo é um universo muito grande de remédios. Para a gente ter uma ideia, eu fiz uma pesquisa rápida, existem mais de 300 tipos de tratamentos para o câncer. Então a gente imagina quando o paciente chega perguntando sobre a quimioterapia, mas essa quimioterapia é vermelha, é branca, a quimioterapia dói, qual é o efeito colateral? Depende. Cada grupo de quimioterápicos tem efeitos colaterais diferentes. E só lembrando, a quimioterapia são grupos de remédios, assim como existem grupos de antibióticos, assim como existem grupos de remédios para náusea, para diarreia, a quimioterapia também, dentro dela existem grupos de remédios. Mas o princípio básico de todas as quimioterapias é esse: impedir a divisão celular, fazendo com que as células morram e assim as células entram em apoptose e elas morrem. E lembrando que da mesma forma que a oncologia evoluiu nos tratamentos quimioterápicos, imunoterápicos, com radioterapia, os remédios para impedir os efeitos colaterais também evoluíram. Uma vez eu fui dar uma aula e eu digitei quimioterapia na internet e a primeira imagem que apareceu era uma pessoa vomitando. E essa é a primeira mensagem que eu quero deixar para vocês com relação aos efeitos colaterais. Os efeitos colaterais que a gente via no passado, muitas vezes eles não são mais vistos hoje em dia, desde que o tratamento esteja sendo feito da forma correta e que exista uma preocupação real com os efeitos colaterais das quimioterapias, porque eles existem, mas eles podem sim ser combatidos assim como a gente consegue combater os tumores. Esse era o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like e compartilha esse vídeo, porque assim a gente pode ajudar mais e mais pessoas que estão na luta contra o câncer.